a você, meu irmão, meu amigo. É um prazer ter você aqui comigo hoje. E agradeço desde já este momento especial que estarei passando ao seu lado alguns minutos. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. E que a paz de Cristo esteja contigo e comigo. Amém? Irmãos e amigos, nós iremos hoje estudar um tema que irá dar pano para manga se você aí do outro lado enviar para os seus amigos e irmãos, porque nunca que você ouviu um estudo sobre a queda de Satanás da forma que você irá ouvir hoje. Este assunto, eu nunca ouvi nenhum pastor adventista do sétimo dia, nenhum membro adventista do sétimo dia, falar sobre a queda de Lúcifer como eu irei fazer hoje. Não estou aqui me exaltando, nada disso. Eu tenho esse estudo já há algum tempo e eu venho relutando, mas devido à lição da escola sabatina de 2 semanas atrás, falando sobre a queda, de Lúcifer, como o mal entrou, então eu resolvi que deveria falar sobre este assunto. É um assunto que irá dar pano para manga. Porém, eu irei usar a Bíblia, o normal aqui, mas irei usar alguns textos da profetisa Ellen White, onde nós iremos, junto com a Bíblia, detectar aonde Satanás caiu. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a você que a palavra do Senhor diz, a profeta Ellen White diz que se nós fôssemos tentar fazer algo, nós poderíamos estar justificando o pecado de Lúcifer. Eu não estarei aqui justificando, dizendo, ele caiu porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí eu estaria justificando a queda dele. Não é isso. O que eu irei mostrar aqui, junto daquilo que eu estudei, é aonde ele caiu, que nunca eu ouvi ninguém falar. O que eu sempre vejo as pessoas, os pregadores falarem, é, por exemplo, Ezequiel, capítulo 28. Em Ezequiel, capítulo 28, no versículo 14 e o versículo 15, veja o que está escrito. Falando de Lúcifer, Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Aí Isaías capítulo 14 também fala lá que ele andava entre as pedras, o jaspe, e o ônix e por aí afora. Mas até que se achou iniquidade dentro dele. Iniquidade, irmãos, a palavra do Senhor diz que é pecado. E a palavra do Senhor diz que pecado é transgressão da lei. Então, automaticamente, ele transgrediu uma lei, para que esta iniquidade aparecesse dentro de um ser perfeito, sem pecado, e de uma hora para outra aparece a iniquidade dentro dele, ou seja, a transgressão. Mas aí o que é que acontece? As pessoas geralmente têm aquela explicação, surgiu dentro dele a ambição, e ele disse que ia colocar o trono acima das estrelas de Deus, e que iria colocar o seu trono nas bandas do norte, e seria semelhante ao Altíssimo. Está escrito. Mas eu pergunto para você aí agora, eu quero aguçar a sua mente, os seus pensamentos. Vamos ver até que ponto você do outro lado irá parar para analisar friamente o que eu irei lhe falar aqui.
e no decorrer do estudo. A única coisa, irmãos, vamos dizer assim, que surgiu e nós não temos como provar, estudar ou especular de forma nenhuma, é a existência de Deus. Ele existe, ponto final. Isto é fé. Ponto final. Não tenho que especular, questionar, tentar descobrir. Iremos ficar loucos, porque a existência é Ele a existência. Porém, como que um ser perfeito, puro, sem pecado, surge agora dentro dele o mal? Não tem como, irmãos. Não tem como surgir algo dentro dele sem que este mal já exista. Concorda comigo? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho aqui a chave do carro. Mas o carro não existe. Tem como eu abrir o carro e dirigir esse carro se esse carro não existe? Não, né? Não tem como. Então, levando para Lúcifer, ele era perfeito, sem pecado, só o bem dentro dele. Não tem como agora surgir o mal dentro dele, sendo que esse mal já existisse. Para eu pegar o carro e ir com a chave, é porque já existe o carro, existe a chave para eu abrir. Os dois existem. Aí eu vou me locomover, vou abrir o carro, vou sair, vou viajar. Mas imagine, não existe o mal. Não existe o mal. Nem a possibilidade desse mal. Como então que vai surgir agora dentro de um ser perfeito algo que não existe? Não existe, não tem como. É você brigar com a lógica. Não existe isso. Lúcifer, quando ele desejou colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, e ser semelhante a Deus, ser superior a Deus, ali ele já estava transgredido, ele já tinha transgredido algo. Ele já estava com iniquidade dentro dele. Por isso que ele já começou a desejar outras coisas más, pensamentos maus, olhares maus, comportamento mau, porque ele já tinha praticado algo contra a lei de Deus. E aí agora só aflorar cada vez mais o mal dentro da pessoa. Você pega uma criança, coloca ela dentro do quarto, ela nunca viu uma televisão, uma imagem. Tem como ela criar essa imagem dentro dela se ela nunca viu imagem, nunca conversou com ninguém do mal? Não existe, né, irmãos? É porque existia. Então essa televisão existe, ela vai lá, liga, ela começa agora a aflorar. Então vamos lá. Lúcifer não criou o mal. Ele praticou o mal. Mas como que o mal existe? Simples, irmãos. Deus criou o mal. Só que criar não quer dizer que pratica este mal que foi criado. Em outras palavras, para ficar mais simples para você, Deus criou a possibilidade de você encontrar algo que não era para você encontrar. Então vamos pegar uma coisa. Pegar um exemplo simples. Existe uma porta. Essa porta foi feita por Deus. E existe uma chave. Está lá na porta também. A chave e a porta. Só que ele, ao criar esses seres,
os anjos, ele agora diz o seguinte: olha, aquela porta que está ali com aquela chave é o mal. Vocês não conhecem o que está ali atrás daquela porta. Não é nada bom para vocês. Mas também vocês aqui têm um livre-arbítrio. Vocês são livres para escolher abrir aquela porta e entrar por ela. Porém, vocês vão encontrar algo lá que é totalmente oposto ao que vocês são aqui. O bem. Mas nenhum de vocês é proibido abrir aquela porta e ir ao encontro do mal. Como que eu posso provar isso? Essa parte. No livro de Isaías, no capítulo 45, depois vocês confiram aí. No versículo 7, veja o que é que o profeta escreveu. Eu formo a luz e crio as trevas. Ele está se referindo aqui ao Criador de tudo. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Percebe, irmãos e amigos, quem é que criou o mal? O mal aqui é a possibilidade de você encontrar algo que é diferente do bem. Foi Deus que criou. E isso não é difícil de você entender. É que as pessoas querem colocar nas costas de Satanás que Satanás criou o mal. Não, ele praticou o mal. Porque ele escolheu transgredir algo. E vocês vão ver o que é que ele transgrediram. É neste ponto que os pregadores nenhum falam, não sei se estudaram ou não, ou se tem medo de falar, mas vamos ter que falar. Então a possibilidade do mal foi criada pelo Senhor, Isaías 45, versículo 7. Mas o Senhor praticou o mal? Não. Porque não haveria liberdade, irmão. Você tem que entender isso. Não haveria liberdade em um universo puro e perfeito do Deus Criador se não existisse uma outra possibilidade. Isso não seria liberdade. Isso seria um caminho só que você não poderia olhar para um lado. Isso não é liberdade. Mas Deus é amor e justiça. Ele sabendo disso, mas ele mesmo assim criou a possibilidade do mal. Você pode estar aí perguntando, aonde ele caiu? Calma, a gente vai ter que dar uma estudada ainda, vir cá para Adão e Eva. Porque senão aí a gente passa muito rápido o estudo, essa pequena mensagem, e aí possa ser que a gente embole. Então você está ciente que algo não surge dentro, se não já existia, correto? Então, quando Satanás diz que ia colocar o seu trono assim, encontrou a iniquidade dentro dele, ou seja, ele pecou. Ele já tinha pecado ali. Então agora só ia aflorando cada vez o mal. Porém, quando ele transgrediu, aonde ele foi pecar, vamos dizer assim, a profeta Ellen White diz que a história da redenção fala sobre isso. Diz que ele agora começou a ter sentimentos diferentes. Ele começou a sentir a sua vida não era mais igual, porque ele tinha conhecido o mal. E em certo momento, quando todos os anjos se reuniram e se ajoelharam perante Deus, ele também se ajoelhou.
Porém, dentro dele, ele já tinha orgulho, já estava com ódio de Cristo, que ele já tinha pecado. Essas coisas não surgem do nada, né? E aí ele, depois dessa reunião, ele sai agora a falar para os seus anjos que ele jamais iria se submeter à autoridade de Cristo. Porque o Pai disse que Cristo e ele eram um só, e que todas as hostes angélicas estavam submissas à voz de Cristo. E ele agora começa a dissipar tudo que ele agora estava dentro dele, ele começou a externar através de palavras, de olhares, de comportamento, e começou agora a procurar os anjos. E aí, quem estudou a história da redenção, patriarcas e profetas, mostra que ele passou muito tempo fazendo a sua rebelião. Muitos anjos que estavam ao seu lado se arrependeram e voltaram. E o Senhor aceitou. Mas ele continuou firme, cheio de orgulho. Mas, irmãos e amigos, o Senhor tinha um plano especial. Este plano estava aqui na terra. Deus agora se reúne com o Filho, com o Espírito Santo, para fazer o homem do pó da terra. Depois faz Eva e diz para ele que eles se multiplicassem e povoassem a terra. Porém, eles foram ensinados diariamente pelos anjos que houve uma rebelião no céu e que iria ter um inimigo que viria tentá-los. Agora eu pergunto para você: tentar aonde? Tinha que ver um meio de Adão e Eva ser tentado. Veja que este casal, irmãos, foi colocado num jardim, foi dado ordens para eles comerem de tudo, com exceção de um fruto. E eles eram perfeitos na sua origem, como foi perfeito Lúcifer e os anjos caídos antes do pecado. Então eles só tinham o bem dentro de si, Adão e Eva. Mas existia um meio pelo qual eles poderiam cair. E aí é que está. Lembra que Isaías 45, 7 diz que o Senhor forma a luz, cria a paz, criou o mal? Pois é. Olha aí a confirmação para você entender, desde o céu trazendo para a terra. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Deus, não foi Lúcifer. Foi Deus que criou aquela árvore e disse para Adão e Eva comer de tudo, menos dessa. Então a possibilidade do mal, irmãos, já existia ali também. Deus não velou Adão e Eva de pecar também, não. Assim como os anjos no céu tiveram a oportunidade de pecar, Lúcifer de pecar, ele também colocou Adão e Eva com a possibilidade de pecar. Nós iremos
dar continuidade em outro vídeo, para que o vídeo não fique grande. Então esta é a primeira parte. Depois nós retornaremos aqui onde paramos com Adão e Eva. E iremos concluir, provavelmente, eu acho que não vai precisar do terceiro, e iremos concluir com o pecado de Lúcifer. Aonde ele caiu? Não é porque ele caiu, eu estaria justificando o pecado dele, não. Aonde ele caiu, já que existiu iniquidade dentro dele, e iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei, ou seja, ele transgrediu uma lei, ele pecou, assim como Adão e Eva. Que Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo. Foi um prazer muito grande ter você aqui. E não esqueça, se essa mensagem for muito interessante e importante, junto com a parte 2 que vai vir em outro vídeo, divulgue ela. Que a mensagem seja levada aos 4 cantos. Que Deus abençoe você e a mim, a todos nós. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.